Nós estamos falando a respeito do tema da nossa campanha, no poder do Espírito Santo. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo. Quero falar nessa noite das marcas de uma igreja cristã. Diz assim o texto sagrado, Atos 11, a partir de 19. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra de Deus, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar também aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube daquilo que havia acontecido, enviou Barnabé até Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Eu queria sublinhar e queria que você lesse comigo essa última frase, começando aí no foi em Antioquia. Vamos lá comigo? Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nesse tempo que temos, pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Gratidão pelas crianças, gratidão pela profissão de fé, gratidão pelo culto, gratidão pelas músicas, pelas orações, por essa reunião santa, e nós consagramos tudo ao Senhor. Pedimos que o Senhor silencie as nossas vozes e as nossas preocupações internas, para que possamos ouvir tão somente a Tua voz. Tenha liberdade, ó Deus, a falar ao nosso coração por meio do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A Junta de Missões Mundiais tem nos orientado a pensar no tema, no poder do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus. E dessa maneira, nós entendemos que a Igreja de Deus, o povo de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Se nós não fôssemos guiados nessa sociedade corrompida, perversa, sem a atuação do Espírito Santo. De nós, se Ele não falasse ao nosso coração, se Ele não nos convencesse, de nós, se não recebêssemos o consolo que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Então, dessa maneira e dessa forma, nós podemos falar o seguinte: nós somos um povo guiados pelo Espírito Santo. Amém? Você concorda comigo? Repete comigo: nós somos um povo. Eu vou começar de novo. Nós somos um povo. Eu falo, vocês repetem. Combinado agora? Nós somos um povo guiados pelo Espírito Santo. Calma, ansiedade aí, controla. E dessa maneira a gente vai seguindo. E é nessa certeza que nós descansamos o nosso coração como igreja, como família, como pessoas. Em Atos, Jesus comissiona os seus discípulos e fala o seguinte: olha, vocês devem ser as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. E aqui a gente vê o cumprimento dessa ordem de Jesus, e é muito maravilhoso se deparar com o texto, porque o Evangelho sai de Jerusalém e agora alcança outras regiões. Se até esse momento de Atos capítulo 11, o Evangelho ainda estava, entre aspas, preso em Jerusalém, a partir desse momento a igreja começa a avançar, e a igreja começa a avançar por conta da perseguição que eclodiu com a morte de Estevão. Vamos lembrar um pouco a história? Estevão, primeiro mártir da igreja.
foi apedrejado. E quem estava no apedrejamento de Estevão? Paulo. Paulo estava assolando a igreja. Paulo estava perseguindo a igreja. O texto bíblico vai dizer que Paulo era uma fera indomável. Ninguém segurava Paulo, ninguém continha Paulo. Paulo estava arrasando a igreja de Deus. E esse homem então tem uma conversão linda. Mas depois da morte de Estevão, vocês vão acompanhar comigo no texto de Atos, que a igreja então sofre uma perseguição. É tão interessante isso, porque a perseguição foi dolorosa para os primeiros cristãos, mas a perseguição estava na agenda de Deus. E às vezes nós falamos assim: eu não quero ser perseguido. E se você não quer ser perseguido, você não pode ser cristão, porque o cristão, o verdadeiro cristão, e quem quer viver piedosamente, será sim perseguido. E nas perseguições, muitas das vezes Deus promete e Deus fornece oportunidades para nós pregarmos o evangelho. Veja que a igreja estava ainda dentro de Jerusalém, enclausurada na religiosidade, e Deus fala o seguinte: não, eu quero que a igreja avance, eu quero que a igreja alcance outros povos. E parece que é um fracasso da igreja ser perseguida. Na realidade era uma estratégia divina para que a semente do evangelho chegasse até nós. Se esses irmãos não fossem espalhados e a mensagem não chegasse aos gentios, nós não seríamos convertidos e nós não teríamos a mensagem de Deus em nossos corações. Então, nessa noite, você e eu devemos dar graças a Deus e falar o seguinte: obrigado, Senhor, porque alguns irmãos com intrepidez, com ousadia, levou o evangelho também para os gentios. E a partir da Síria, depois Paulo vai fazer as viagens missionárias, o evangelho vai chegar na Europa e depois de muito tempo chegou até o nosso coração. Amém? Quem é de Jesus aí? Aleluia! Louvado seja Deus! O evangelho chegou até nós. Ou tem alguém aqui judeu, puro sangue, circuncidado ao 8º dia? Tem alguém? Então somos todos gentios? Graças a Deus por isso. Então, em primeiro lugar, eu quero passar pelo menos 3 marcas da igreja, de uma igreja cristã, e dá para você depois fazer uma análise e você verificar a igreja, ou se você está numa igreja cristã. Em primeiro lugar, uma pregação evangelística. Dá uma olhada comigo o verso 19. Diz aí o texto: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até uma outra região, não estão mais ali na circunferência de Jerusalém, chegaram na Fenícia, chegaram em Chipre e também chegaram até a Antioquia da Síria, e pregaram a palavra de Deus, mas somente aos judeus. Então ainda havia um pouco de medo, havia um pouco ainda de receio, e os irmãos estavam pregando somente aos judeus. Agora, veja aí no versículo 20. No versículo 20, a professora Thelma vai nos ensinar assim, tem uma expressão que muda o texto, que fala assim: contudo, enquanto alguns estavam focados somente nos judeus, tinha um povo lá dentro da igreja, e nós não sabemos o motivo, que tinha uma chama evangelística, que queria alcançar os gentios. Contudo, dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, eles começaram também a anunciar aos gentios. Então veja que a igreja tem uma pregação apaixonada, e essa pregação apaixonada é o seguinte: nós queremos evangelizar o mundo, nós queremos que todos sejam de Jesus, não é isso? Nós não queremos que ninguém fique nas garras de Satanás, e por isso a igreja prega, tanto internamente como externamente, como aqueles que já estão, que conhecem um pouco da promessa, como aqueles que não conhecem nada da promessa de Deus. Trazendo para a nossa realidade, é como se a gente falasse o seguinte: vamos pregar para os nossos filhos que já são daqui, e vamos também pregar para os filhos de outras pessoas que não conhecem nada de Deus. É isso. A marca de uma igreja cristã é que ela é altamente evangelística. Tudo que ela faz é visando o evangelho, é visando a pregação do evangelho, e o desejo da igreja é que mais pessoas sejam acolhidas na igreja, sejam acolhidas no reino de Deus. Não é assim? Amém? Aleluia, glória a Deus. Por que a gente vai subir para o novo templo? Porque está ficando apertado. De manhã estava apertado, hoje está apertado. A gente está fazendo já a lista aí do café da manhã, já bateu 80 pessoas.
Ano passado nós colocamos 120 pessoas aqui no café da manhã. Que hora que vai ser o café da manhã? Não, eu peguei vocês. O culto começa às 7. Marina, presta atenção, hein? Marca na geladeira lá, ó. Culto da ressurreição, dia 30. Culto de Páscoa, Lucas. Que hora que é? 31? Falei errado então. 31. Mês longo, hein? Não vai gastando todo o dinheiro, não. Estamos na metade do mês, hein? Tem a última semana lá, é Páscoa. Fazendo um parênteses aqui. Quem já foi no supermercado e viu o preço do ovo? Estão aceitando o fundo de garantia já, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Quem tem netinho, cuidado. Põe a barba de molho. Dia 31, nosso culto da ressurreição. Que hora que é, Paulinho? 7 horas. A Joyce ano passado ficou encantada. Chega aqui de manhã, tem um monte de gente. Depois a gente toma café. Que hora, Rafael? Às 8, 8h15. Que hora começa o café, Rafael? E que hora começa o culto, Paulinho? Beleza. E no café da manhã a gente vai falar de quem? De Jesus. E na nossa comunhão a gente fala de quem? De Jesus. E para apresentar a criança a gente fala de quem? De Jesus. E as nossas músicas falam de quem? De Jesus. Tudo em nós e entre nós é sobre Jesus, para Jesus e para a glória de Jesus. Tudo. Para as crianças, para os adultos, para os idosos, tudo é para Jesus. Então veja que é uma pregação extremamente evangelística. E Lucas vai contar esse momento. Olha, esse momento é o momento depois da perseguição. E a perseguição estava na agenda da igreja. E a igreja precisava passar pela perseguição. Assim como a igreja hoje tem sido perseguida. E nós precisamos passar pela perseguição. Eu vou contar uma história rapidinha. Fui no departamento público essa semana com os documentos da igreja. Eu vi lá várias pessoas saindo com tudo resolvido. Os da igreja. Os da igreja. Voltei para casa, contei para vocês de manhã. Estou na luta, vamos trabalhar para não pedir nada para ninguém. E é porque é o quê? Se fosse de outra coisa, já estava resolvido. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. A igreja continua sendo perseguida. Não mais fisicamente, mas ideologicamente. Eu estava dando aula hoje, os irmãos que fazem parte da minha classe de batismo vão entender isso. Eu falei assim, Deus nos fez para o casamento. Ninguém fala amém, não. Quando eu era criança, eu era apaixonado para casar. Eu não via a hora de ficar adulto para casar. Se a Natália morrer, eu vou casar de novo. Eu espero que ela viva bastante. Sangue bom, né? Russo vai durar bastante. Eu vou partir, eu acho que ela fica. Mas já falei para ela, eu não aguento ficar sozinho. Sou latino. Eu quero gente do meu lado. Aí falei assim, vocês estão dando risada, né? Falei assim, Deus fez a gente para o casamento. Aí uma menina lá na minha classe, não foi não, Eduardo? Não quero casar. Tem que casar sim. Tem que querer casar sim. Algumas poucas pessoas, segundo Paulo, recebeu o ministério de ficar solteiro. O restante tem que passar pela... Aí, conversando com eles lá na classe, eu estava mostrando como a perseguição ideológica já atingiu as igrejas, já atingiu as crianças, porque as crianças não querem mais falar em casamento, querem ficar postergando. Os adolescentes já postergaram as decisões que são de adolescentes. Os jovens estão postergando. E tem filho com 40 anos que ainda está em casa e não saiu de casa. Pastor, eu tenho um filho com 40 anos. Foi, põe ele para fora. Empurra ele. Tem uns que não querem sair do ninho. Lógico, ele quer o conforto da casa. E a pregação evangelística também toca nisso. E nós somos perseguidos hoje sim. Quando a gente fala que Deus fez menino e menina, aí todo mundo vem em mim, ó, na internet. Não, o seu discurso é retrógrado, o seu discurso não quer mesmo? Aí hoje tem tudo, né, de classificação. Aí os meninos aí que manjam dos Paranauê aí dos direitos tem que ficar, tem o pastor, segura aqui, segura pra lá. Mas aí tá na internet, né, escapa, e a boca fala que o coração tá.
Está cheio do quê? Da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se enquadra mais naquilo que o mundo acha que é normal. Esses dias eu falei para vocês que meu menino foi perseguido porque eu estava orando lá, lembra? Na escola. Aí agora ele foi eleito para ser do Grêmio da escola, de fato definitivo. Mexe com a igreja de Jesus. Nós somos perseguidos sim. Agora, enquanto a gente é perseguido, a gente faz o quê? A nossa ofensiva é de amor, é de evangelismo, de manifestação de graça. A gente não agride, a gente oferece aquilo que nós já recebemos, que é a salvação, e já bebemos direto da fonte. Agora, o plano de Deus para a expansão da igreja passava por esse momento, e esse momento de perseguição. Veja, a igreja de Jesus vai passar por sofrimentos. Nossa sociedade hoje gosta tanto de medicamento e remédio que nós não queremos sofrer mais. Tem uma igreja aí que tem um slogan lá: pare de sofrer. Mentira! É por meio do sofrimento que você cresce. É por meio do sofrimento que você alcança a maturidade. Se você não tivesse sofrido, você não seria uma pessoa direita hoje, correta hoje. Não é verdade? Quem aqui sofreu privação na infância? Vamos levantar a mão? E aquelas privações nos fizeram estudar, trabalhar. Eu lembro da minha mãe está aqui. Faz Senai. Fiz 3 cursos do Senai. Faz SESI. Fui lá estudar no SESI naquela época. Ganhei uma profissão. Aí hoje a gente fala assim: eu vou dar tudo para o meu filho de mão beijada, tá certo? Se eles receberem tudo de mão beijada, eles vão dar valor? Ou eles têm que sofrer também para alcançar, conquistar? Ô Mariana, foi gostoso conquistar o carro ou não? Como que foi a experiência de chegar lá e falar assim: esse carro é meu? Tudo bem que tem o carnê, né? É quase um semi-bíblia? Não. Mas conquistou, comprou, pagou. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso também é evangelístico. E a gente fala isso numa sociedade como a nossa, e aí todo mundo fica olhando para nós assim, parece que a gente é do outro mundo. Se você vai fazer um exame clínico e aí a pessoa começa a perguntar um monte de coisa lá, que eu já disse aqui uma outra vez, e eu fico constrangido. Quantos parceiros sexuais você tem? Só tem uma. Que é isso? Que é isso? Aí o médico falou assim para mim, o cara que estava lá, o anestesista: não, pastor, é que hoje, na sua idade, normal. Você não usa nada de droga? Eu falei: não tem entorpecente no seu corpo, porque senão eu vou dar anestesia para fazer o exame, o contraste, e eu preciso saber se você não usou cocaína nos últimos 15 dias. Mas como assim? Porque está tão banalizado, está tão normal. E qual que é a nossa mensagem evangelística? Para as crianças, para aqueles que são de dentro e de fora: Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Amém. Em segundo lugar, a marca de uma igreja cristã é que a igreja tem a mão de Deus sobre ela. E veja que é uma questão mais poética da parte da palavra de Deus, mas essa expressão vai denotar a presença e a atuação de Deus na história da igreja. Uma igreja cristã tem que ter essa marca. A gente precisa ver a mão de Deus. Quando a gente fala de alguém, de um filho, por exemplo, a gente fala assim: dá para ver a mão do pai ou a mão da mãe naquela criança, não dá? Quando é bem educado. A gente fala assim: dá para ver traços do pai, traços da mãe, a mão da mãe está ali, dá para ver. E conforme a igreja vai avançando, a gente precisa ver a mão de Deus sobre nós. É aquela ideia do Antigo Testamento em que o povo de Deus ia andando e em cima do povo ia uma nuvem. Essa é a ideia da mão de Deus, ou seja, o povo vai andando e Deus vai colocando a sua mão, protegendo, livrando, guardando, abençoando, e a mão de Deus era com eles. Eu fico encantado com isso, e quando eu olho para a nossa história, eu falo assim: a mão de Deus é sobre nós, da Igreja Batista Nova Canaã. Por isso nós somos uma igreja cristã. Amém? Jaqueline, você participou dessa igreja aqui desde... A mão de Deus é sobre nós, minha filha. Você já viu lá em cima? Fala que ficou bonito, fala que ficou bonito. Da hora, não é não? Top, hein? Top. Quem pegou esse terreno aqui no chão, hein? Quem estava aqui no culto, dia 26 de setembro de 2009? Eu estava aqui.
Não tinha som, não tinha ventilador. A gente reclama hoje, mas naquela época era muito pior. E a mão de Deus é sobre nós. Nós já avançamos, nós já construímos. Hoje nós temos seminaristas, hoje nós temos dinheiro para investir na obra missionária, hoje nós temos convênios missionários, hoje nós temos mais de 30 crianças aqui. Temos jovens, temos adolescentes, temos idosos bem cuidados. É a mão de Deus sobre nós. Tem missionária chegando, tem gente que quer se batizar, tem uma classe com 7, tem mais 6 entrando. Eu não sei o que fazer, não tenho tempo para cuidar de todo esse povo. Oh Deus bondoso, a mão de Deus é sobre nós. A gente começa o ano de 2024 com a maior receita, historicamente a maior receita. E aí eu vou lá no nossa empresa lá que fornece os cabos elétricos, e aí é gostoso quando a tesoureira ou a tesouraria chega para mim, olha para mim, Marlice, não desvia o olhar não, quando a tesouraria fala assim, tá liberado, pastor. Ô Francisco, eu gosto, hein, dessa expressão, tá liberado. Não é aquela musiquinha lá, não é outra coisa, ó meu pé, não é essa daí não, tá liberado. Aí eu cheguei, mandei o orçamento lá, o Rafael, dos cabos elétricos, falei assim, para eu colocar o restante dos cabos elétricos lá em cima, e as tomadas, iluminação, quanto que eu gasto? Aí veio o orçamento lá, 10 mil, eu falei assim, truco, pode faturar para a igreja que eu vou fazer o Pix amanhã. No Pix eu quero desconto. Aí o cara foi lá, vou conversar com o meu gerente, 9.380, louvado seja Deus. Mandei um vídeo para vocês no grupo do WhatsApp. Veja se não é a mão de Deus. Crianças e mais crianças chegando, gente e mais gente chegando. Não tínhamos músicos até poucos dias atrás, agora temos 3, 4 violões ali, viola, contrabaixo, as cordas estão aumentando, Cezinha, louvado seja Deus, a mão de Deus é sobre nós, não podemos ter dúvida disso, e a marca de uma igreja cristã é que a mão de Deus estava sobre nós. Agora eu queria fazer uma aplicação assim, a mão de Deus é sobre a sua casa, a mão de Deus é sobre os seus filhos, a mão de Deus é sobre os seus estudos, a mão de Deus é sobre o seu futuro, a mão de Deus é sobre o futuro dessa igreja, a mão de Deus é sobre a nossa diretoria, a mão de Deus está sobre mim. Aí fica todo mundo, pastor, você está pregando demais, você está impossível. Eu não, eu melhorei, a mão de Deus está sobre mim, e debaixo da sombra do Onipotente, meu amigo, aí é só acelerar. Vamos avançar, Gisele. E as portas do inferno que segura a gente, porque nós vamos avançar. Não vamos, Anitta? Não vamos, Adriana? Vamos embora. Se alguém quiser ficar puxando o freio de mão, eu vou falar assim, larga isso aí para trás, rapaz. O negócio nosso é para frente, é adiante. Você sente a mão de Deus nessa igreja? Você sente a presença do Senhor aqui entre nós? Você sente transformação de Deus? Você vê Deus agindo nessa igreja, nesse culto, nesse púlpito, nessa história que nós estamos construindo para a glória de Deus? Então, se você vê a mão de Deus, se una a nós, porque veja o texto, que muitos creram. E crer aqui é muito mais do que confessar publicamente. Crer aqui é simplesmente dizer o seguinte: olha, eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida e eu não tenho outra convicção. A minha plena convicção é que Jesus é o Senhor da minha vida. Foi o que eles fizeram. É ter uma crença, uma confiança não cega, mas uma confiança que se entrega. Eu creio e por isso me entrego. É que nem quando alguém fala assim, você me ama, não é assim? Quando foi com a Natália foi assim. Eu falei assim para ela, você me ama? Ela falou assim para mim, ainda não. E você me ama? Eu falei assim, ainda não. Devolvi, né? 0-0. Eu falei assim, agora vamos construir uma história de amor? Ela falou assim, eu topo. Só que é o seguinte, eu vou para o ministério pastoral é quebradeira, é luta, é perseguição, é muito trabalho, minha filha, não sei o que, o que ela falou para mim? Eu topo, então você já me ama.
Você não sabe, mas você já me ama. E ela falou assim: então, eu tenho que te apresentar para minha família. Eu já te amo. Amém. Entendeu? Aí Deus fala assim para você: eu te amo. E aí você fala assim: eu também te amo, Deus, e por isso eu creio. E como eu creio, eu entrego a minha vida ao Senhor. Está aqui, Senhor, a minha vida. Eu creio. Isso é crer. É entregar o futuro, entregar a vida, entregar o pensamento, entregar as emoções, é entregar tudo. Creia em Jesus. Ou seja, se entrega, se lança, se joga. Creia. E depois você vai ver a conversão. Muitos se converteram ao Senhor por meio do Senhor Jesus. Agora, conversão aqui em dois sentidos. No sentido espiritual, porque conversão é o retorno. Quando a gente volta para os braços do Pai, a gente abandona o pecado. E eu até escrevi aqui, é virar-se na direção de Deus. Você já conversou com alguém e a pessoa não deu atenção para você, ou não ficou olhando para você, que você ficou bravo? Já aconteceu com alguém isso? Você está conversando com a pessoa está olhando para outro lugar. Mas você fala assim, falando com você, presta atenção. Deus está demonstrando amor a nós. E a gente dando as costas para Deus. O que é conversão? Quando Deus fala assim: você vai olhar para mim, você vai viver para mim, você vai dar atenção para as minhas coisas. Agora, também no sentido moral, conversão é uma reversão, uma mudança radical de vida, de estilo, de pensamentos, de conceitos, de valores. Muda tudo. Então, veja comigo que tem a pregação, tem também, agora, em terceiro e último lugar, o ensino bíblico. Dá uma olhadinha comigo aí a partir do verso de número 20, quando o texto vai dizer para nós, 21, que a mão de Deus estava sobre eles, muitos desses gentios creram e se converteram, e essa notícia chegou lá na igreja de Jerusalém. E quando chega lá em Jerusalém, eles mandam quem para a igreja de Antioquia? O Barnabé. E quem que é o Barnabé? Homem cheio do Espírito Santo, homem bom, homem piedoso, uma pessoa extremamente consagrada. Quem que eles enviam, irmãos? Fala comigo, o melhor. Fala comigo, quem que eles enviam? O melhor. Como nós ofertamos a Deus? Ofertamos o melhor? O que a igreja de Jerusalém manda? Barnabé. E Barnabé, quando chega lá, ele fica encantado, porque ele vê os sinais da graça de Deus, ele vê manifestações da graça de Deus. É muito gostoso chegar aqui na igreja e ver nos olhos, nas pessoas, nos relatórios, as manifestações da graça de Deus entre nós. A gente vê um testemunho, a gente ouve um testemunho, a gente vê uma criancinha como a Marcela cantando, foi na cruz, e ela virou para lá. Você vê o João, que chegou aqui todo meio arredio, e ele fica se lançando, ele quer o meu colo, ele quer o abraço, ele quer o acolhimento. O seu filho que chegou aqui, recebeu uma bolsa da igreja e ficou, você viu o sorriso dele? Manifestação da graça de Deus. Gente distribuindo e colocando aqui ofertas, falando assim, que essa oferta seja uma bênção na história da igreja. Manifestações da graça. Falei ontem lá em Louveira, nossa igreja 5 anos atrás estava à procura de um pastor, correto? Sim ou não? Passaram 3 anos atrás de um pastor. Hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, e hoje eu estou formando 3 pastores. Para quem não tinha um, daqui 2 anos a gente terá 3. E o Edielson já está de olho na sua bolsa, Lucas, cuidado que ele vai te pegar. Se acabou o curso, o Edielson começa. Olha que bênção, manifestações da graça. O Felipe, há 2 semanas atrás, chega para mim e fala o seguinte: ô pastor, o senhor me batiza? Eu quero entrar na classe do batismo. Eu falei, sim senhor. Se o tamanho do menino, o ombro dele tem mais de 1 metro assim, ó. Pensa, como que eu vou batizar um trem daquele tamanho? Não sei o que vocês dão para o menino. Manifestações da graça de Deus. Você já viram a Kika aí, o Nilo, vivendo uma lua de mel constante? Aproveitar que eles não estão aqui, né? Deve estar namorando. Cheguei para ela de manhã, outro dia aí, ó, no corredor, acho que foi hoje de manhã. Pô, vocês dois aí namorando aqui no corredor da igreja, que história é essa? Ela falou, o senhor que me casou? A Kika, que tinha um sonho de cantar
para Jesus. Ontem lá na igreja, ela cantava e parecia que estava no céu. Falei, nossa, Francisca. Ela falou assim, pastor, da onde Deus me tirou e hoje eu estou com o microfone cantando para Jesus, o que é isso senão manifestações da graça de Deus? Como você olha a igreja? Se você não olhar pela lente da graça, você vai ver problemas, você vai ver defeito, você vai ver isso e isso que não funciona. Agora, se você olhar pela ótica divina, você vai falar assim, tem muita coisa boa acontecendo e eu quero ter a visão do Barnabé, eu quero ser um homem bom, eu quero ser um incentivador, eu quero ser uma pessoa que motiva os outros, porque Barnabé era um encorajador, não é assim? Louvado seja Deus. Quem é você na história da igreja? Você tem alegrado ou se alegrado com as manifestações de Deus na história da igreja? Você tem se alegrado com os milagres que Deus tem realizado entre nós? Semana passada o Jefferson e sua família não estavam aqui conosco porque os meninos estavam gripados. Mandei uma mensagem para eles, se sentiram acolhidos. Durante a semana perguntei de novo, hoje eles estão aqui. Veja se isso não é um sinal da graça de Deus. Se Deus não está cuidando de nós, pastoreando a nossa igreja, estendendo a nós oportunidades de serviço. E Barnabé, que era um cristão encorajador, ele vai incentivar os irmãos, e ele incentiva os irmãos a permanecerem firmes na fé. Eu gostei disso. Eu creio que na nossa realidade e na nossa caminhada, nós precisamos de Barnabés, pessoas que nos incentivam a permanecer firmes na fé e na nossa devoção a Deus. Não desanime não, meu irmão. Dá uma cutucada quem está do lado, não desanima não, vai. Não desanima, vai. Desanima não. Permaneça firme. Aí você cumprimenta os caras assim. Quer ver? Ó, Thelma, chega de prosa, depois. Chega para um cara e fala assim, e aí, tudo bem? Aqui no interior é muito isso, né? Firme, forte. O cara dá uma arrastada no R, não é? Firme, forte. Não, eu estou que nem prego na areia. Não, rapaz, fica firme. Vamos lá para o grupo dos homens. Irmã, eu estou desanimada. Vai lá no culto de oração 6h30 com a irmã Socorro, se você não sai de lá animada, vai. Eu estou meio sem vontade de fazer alguma. Vai com a Natália cuidar das crianças. A Natália faz mais uns 2 anos que não houve uma mensagem minha inteira. Sumiu aí na neblina aí, no Ministério Infantil. A Shirley, quem conhece a Shirley da nossa igreja? Que era lá da nossa igreja central. Chegou aqui e falou assim, pastor, eu preciso trabalhar. Eu falei assim, irmã, tem o Ministério Infantil. A Shirley de manhã, cheguei de manhã lá no Ministério Infantil, quando eu fui subir para dar aula, a Shirley estava sem chinelo, a Edith sem chinelo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Pastor, está um calor, não dá nem tempo de pegar o chinelo. O que vocês estão fazendo? Correndo atrás dessas crianças, agora é a hora do lanche. E aquelas irmãs, eu falei assim, e o que vocês dizem sobre isso? A Shirley olhou para mim e falou assim, uma alegria, pastor, uma alegria de ensinar a Bíblia, de ensinar a palavra de Deus, de orar, de embalar uma criança no sono. Eu falei, é isso que a gente precisa, de gente que nos encoraja. A gente chega às vezes triste, meio cabisbaixo, meio sem esperança, e alguém vai lá e encoraja a gente, fala assim, não desanima não desse projeto, cuida da sua casa, cuida da sua vida. Ô Marina, seus estudos estão difíceis, mas persevera lá, irmã, em nome de Jesus. O Lucas está na semana de prova, a gente manda recadinho para ele. Fica ausente, mas fica firme aí, Lucas. O Rafael está vivendo uma prova agora, né, Rafael? Tem que trabalhar, trabalha de domingo. Está difícil, né, irmão? Mas fica firme, por favor, em nome de Jesus. Permaneça firme. Se você vê alguém que não está tão firme na fé, chegue nele e fale assim, irmão, vou orar por você, irmã, vou orar por você. Fica firme, continue crendo. Sabe por quê? Porque quando nós agimos assim, o mundo vê que a igreja é de fato cristã. Veja aí comigo o texto, no verso de número 26, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E por que a sociedade viu que eles eram cristãos, pequenos cristos? Porque eles viram que essas pessoas estavam se amando de tal maneira
que Jesus era visível na vida deles. Quando eles se encontravam, eles viam Jesus. Quando eles partilhavam a vida, eles viam Jesus. Quando eles eram generosos, eles viam Jesus. Quando eles oravam uns pelos outros, eles viam Jesus. Será que as pessoas veem Jesus em nós? Será que as pessoas veem as virtudes de Jesus em nós? Será que o seu vizinho está vendo que você é uma pessoa cristã? Ou está falando assim, ali mais um religioso chato, carola de igreja? Quando você faz o seu Pix, a sua gerente do banco fala assim, ó, você está fazendo Pix para a igreja? Eu falo assim, não, isso aqui não é peso não, isso aqui é alegria, isso aqui é devoção e culto a Deus, manda lá o Pix, com alegria. Não foi o que Paulo falou? Dá com alegria. Aí alguém fala assim, você vai de novo para a igreja? Eu falei, vou de novo com alegria, e Deus vai me renovar, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, e as pessoas estão olhando para nós, será que eles são cristãos? E foi aqui a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, pequenos seguidores de Jesus, pessoas que seguem os passos de Jesus. Qual que é a minha recomendação e oração? Estou caminhando para o final, que nessa semana você tenha a mente de Cristo, as ações de Cristo, pense como Jesus e seja a igreja onde Deus te levar, onde Deus te colocar. Seja uma pessoa generosa, não seja uma pessoa que fica julgando, seja uma pessoa atenciosa, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa dócil, seja uma pessoa maleável, seja uma pessoa, quer ver, perdoadora numa sociedade de ódio e raiva. Seja revolucionário, perdoe. Ah, pastor, é difícil, eu sei que é, eu já passei por isso, eu sofro na pele toda semana, mas perdoa. Seja como Jesus. As pessoas estão olhando para nós e falando assim, o que eles estão fazendo? Nós estamos pregando, nós estamos ensinando e nós estamos mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. E se houver amor entre nós, segundo Cristo, o mundo verá, e o mundo está atento às nossas ações. Que Deus nos ajude e que essas marcas sejam marcas indeléveis na história da nossa comunidade de fé. Nós caminhamos porque a mão de Deus é sobre nós, e nós temos uma mensagem, e nós temos um ensino, e a minha pergunta final é o seguinte: você está se parecendo mais com Jesus? E eu espero que você, nessa semana, caminhe nessa direção.